Então aqui acho que todo mundo já ouviu a perguntinha, né? O que você quer ser quando crescer? Ou o que você vai ser ou o que você quer ser, né? Todo mundo aqui já sabe o que quer ser quando... Agora eu não vou mudar a pergunta, tá? O que quer fazer de profissão, um sonho que tem na vida? Acho que a Tainá já falou uma vez pra mim. Você quer ser? Quero fazer medicina em área de cardiologia. Medicina na área de cardiologia. Bem específica, né? Então vai ter que estar estudando já bastante, né, Tainá? Tem que estudar bastante, viu? Pra ser médico tem que estudar bastante. Você faz ideia? O quê? Quero ser delegada. Quer ser delegada? Você, Caíne, faz ideia? Eu tenho 3 opções. 3 opções. Robótica, história ou química na área de medicina. Tá. São áreas bem distintas, mas você gosta das 3. Legal. Fazer engenharia de controle de automação. Perfeito. É a profissão do futuro, viu? Gustavo já tá nessa, né, Gustavo? Tentando, né? Tentando, né? Faz ideia, Maria? Umas 3 também? Pessoal, vamos ouvir, ó. Psicologia, ou enfermagem, ou veterinária. Ou veterinária? Mas eu gosto mais de veterinária. Gosta mais de veterinária. Legal. São áreas bacanas. Deixa eu ver. O principal eu acho que é ser dono de empresa. Dono de uma empresa. Independente do segmento. Você quer arrumar um ramo que você consiga abrir uma empresa e administrar essa empresa. Legal. É nóis. É nóis. Eu tô na mesma pegada. E você, Luane? Esteticista. Legal. Cuidar da beleza das pessoas aí. Faz ideia, Aline? De algo que você gostaria de... Confeitaria? Confeitaria. Meu, tudo que é relacionado à comida, gente, dá muito dinheiro. Só ser gostoso, fazer uma boa propaganda dá muita grana. E você, Ageu? Profeta. Não. Jogador profissional de Free Fire. Como é que é? Jogador profissional de Free Fire. Puxadinha? Não, Eu tava vendo. Não sei. Ah, sei lá, qualquer coisa, não sei. Não. Não? Você pensa, assim, não tem... Não... Game design. Game designer? Designer de games, fazer videogame, jogos. Legal. Você não sabe, Paloma? Nunca pensou nisso ainda? Tá. E você, Pedrão? Tenho um sonho de ser ou mecânico automobilístico ou bombeiro. O bombeiro, legal. Acho que pra ser bombeiro tem que ser policial militar antes, né? Ou não? Dá pra ser bombeiro direto? Não? Dá pra ser direto, né? Ó, infelizmente nem todo mundo tá com celular e tá com internet, mas aqueles que estão, eu gostaria que fizesse esse teste vocacional. Quem já ouviu falar em teste vocacional? Colocar a internet da igreja? Eu não sei a senha. Você sabe? Ah, então coloca. Ah, já tá, ó, não tá, ó. Aqui, ó, Wi-Fi. Então, mas pra quem não tem. Ah, entendi. Quem aí tá sem internet no celular? Você colocou? Vocês estão? Beleza. Gente, então a gente vai demorar aí, eu acho que uns 5 minutinhos dá. Quem conseguiu, por favor, responda com muita sinceridade, gente, cada pergunta. Porque se você responder... se você não responder o que você realmente gosta, o que você não gosta, o teste não vai sair legal, entendeu? Então, faz aí o teste aí. Acho que a gente tem uns 5 minutinhos aí pra fazer. Aqui da direita. Então, agora precisa e tem um perfil. Peraí, só esse aqui. Só não dá. Bem. Eu não. Terminou? Beleza? Terminou. Beleza.
Gente, é o seguinte. Para quem não sabia o que ia fazer na vida, isso é uma direção. O teste vocacional, tanto é que no final deles tem várias sugestões baseadas no seu perfil, baseado, ou seja, nas coisas que você gosta, como você gosta de agir com as pessoas. Então, com base nisso, eles criaram um banco de dados e com base nas respostas que vocês deram, eles deram aí algumas sugestões de profissões. Aí eu queria que cada um lesse aí as sugestões de profissões que deu e se acha que isso se encaixa com vocês, enfim. E depois, se vocês quiserem, gente, dê um print dessa resposta aí, para vocês olharem depois, sabe? Eu acho que é interessante, para quem não sabe ainda o que vai fazer, pensar. Vamos começar pela Ana aí, que foi a que terminou primeiro. Ó, vamos ouvir de todo mundo. És ativo. És uma pessoa ativa, está sempre em movimento, aprecia situações novas e desafiantes. Normalmente, não gosto de rotina e para ti o trabalho é uma fonte de prazer. O teu perfil indica que poderás ter sucesso nessas profissões. Desportista, chefe de cozinha, cineasta, coreógrafo, bailarino, instrutor de voo, Uau. jornalista, artista plástico, ator, estilista, fotógrafo, guia de turismo, músico, personal trainer, personal stylist, piloto, paisagista, publicitário, relações públicas, guionista. Você acha que tem alguma aí que você acha que se encaixou? Alguma que você mais se identificou, assim? Porque são profissões bem distintas, mas segundo o teste, são profissões que você provavelmente se encaixa pelo seu perfil de pessoa. Instrutor de voo. Instrutor de voo. Legal. Você, Caine? Meu saiu. Não saiu o teste? Meu saiu da página. Ah, que pena. Depois você faz de novo, então. Fala aí, Nelson. Saiu também? Não, dá uma coisa que dá. Deu tudo que o dela? E você se encaixa... tem alguma coisa que você se encaixa aí, que você achou legal? Músico. Músico? Tem mais alguma outra? Piloto também. Piloto? Legal. E você falou que tem algumas que você já até faz, né? Sim, eu acho bem. O raciocínio é teu ponto forte, interessas-te pela área do conhecimento relacionada à ciência e tecnologia. Ó. Tens uma enorme capacidade para identificar os problemas concretos e resolvê-los, assim como para o raciocínio abstrato. O teu perfil indica que poderás ter sucesso nessas profissões. Analista de sistema, Já começou com ela? Legal. antropólogo, arquiteto, Antropólogo estuda o ser humano. astrônomo, gestor de empresa, Ah. matemático, militar, oceanógrafo, design de software, web design, programador, design industrial, economista, engenheiro, físico, pesquisador, químico, músico, urbanista e zoólogo. Zoólogo. Estuda animais. Ah, Muita coisa aí se encaixou, né? Com você. Legal. E o legal é que você já tá seguindo, né? Você já tá seguindo essa área. E você, Luane? Gente, quem sabe dar print no seu celular, dá um print aí, tá? Porque para não acontecer o que aconteceu com a Caine aqui, que saiu da tela. Quem souber, tá? Mas se não souber, paciência. Vamos ver o da Luane. Minha escrita assim, intuição é o teu forte. És entusiasmado, intuitivo e interessas-te genuinamente pelos relacionamentos humanos. Que legal. Usas os teus talentos em prol dos outros e proporcionas apoio e conforto a todos que te rodeiam. O teu perfil indica que poderás ter sucesso nessas profissões. Educador, escritor, artista plástico, Dramaturgo. Sociólogo, filósofo, Uau. professor, psicólogo, psiquiatra, meu Deus. Até parece. Educador infantil, terapeuta ocupacional, tradutor, jornalista, pedagogo. O meu saiu assim. Exatamente igual ao seu. Eu também. É? Eu não trocaria a estética por nenhum Deles. professores, mas a que eu mais me identifiquei foi educador infantil, porque depois que eu acabar a estética eu quero fazer... Como é que é? Consegui terminar Pedagogia, o né? teste. Legal. Conseguiu terminar? Lê aí, Caine. É que você já sabia a resposta de todos, né? Ó, vamos ouvir o da Caine. O
teu raciocínio é imbatível. O raciocínio é o teu ponto forte e interessas-te pelas áreas do conhecimento relacionadas com a ciência e tecnologia. Tens uma enorme capacidade para identificar problemas corretos e resolvê-los, assim como para o raciocínio abstrato. O teu perfil indica que poderás ter sucesso nestas profissões. Analista de sistemas, arquiteto, empresa, oceanógrafo, designer industrial, físico, músico, astrônomo, matemático, designer de software, programador, economista, pesquisador, urbanista, antropólogo, gestor de militar. Ah, não, acho que é gestor de empresa. Tá vendo? Ele tá tipo como se fosse uma linha assim, ó. Gestor de empresa. Militar, web designer, engenheiro químico e zoólogo. Saiu igual o seu, cara. Sai igual o meu também. Legal. Tem alguma coisa que você identificou aí? Eu acho que astrônomo, designer de software, programador, economista e físico. Uau, da hora. E você, Aline? Exativo. És uma pessoa ativa, está sempre em movimento, aprecia situações novas e desafiantes. Normalmente não gosta de rotina e para ti o trabalho é uma fonte de prazer. Acho que deu igual de alguém. O meu. Igual o seu, né? O teu perfil indica que poderá ter sucesso nessa profissão. Vamos ouvir as profissões da Aline. Desportista, chefe de cozinha, Cineasta. Coreógrafo, bailarino, instrutor de voo, jornalista, artista, Qual o seu, né? ator, estilista, fotógrafo, guia de turismo, músico, profissional pleno, profissional, sei lá que nome, Stylist. Personal stylist. É cabeleireiro. Personal stylist. País, Cabeleireiro. paisagista, Paisagista. publicitário, relações públicas e guionista. O seu aí se encaixou a parte de chefe de cozinha, né? Que você falou que gosta de confeitaria, essas coisas. Você, Luane. Ô, Luane. Perdão, Paloma. Nossa, travou. Jennifer. Jennifer Paloma, é que eu sempre confundo. Ficou igual dela? E você se encaixou com... Tem alguma que você se encaixou? Que você que falou que não sabia de ideia nenhuma? Não sei, talvez Psicóloga, terapeuta? Ou terapeuta. Legal. E você, Pedrão? Deu o mesmo que a Karina perguntou. E você se encaixou com alguma coisa? Que você gostou? Quer ler aqui? Algum que você acha que mais... Arquiteto, engenheiro e design de software. Design de software. Pessoal, eu não sei se alguém aí se identificou bastante com o resultado, mas o teste vocacional, ele não é uma regra, assim, tipo assim, o que falou aí são as únicas profissões que vocês vão exercer. Mas ele dá uma direção, por exemplo, a Paloma falou, eu não sei o que eu quero fazer. Mas ali, por exemplo, poxa, já baseado no seu perfil, já te deu alguma direção. E por que eu quis fazer esse teste com vocês? Primeiro, porque eu sabia que alguns aqui não sabiam o que gostaria de ser no futuro. E quando a gente sabe o que a gente quer ser, quando a gente tem um foco, a gente tem uma meta, tipo, eu quero ser isso aqui. Tudo que você faz, tudo que você pensa, se você vai investir algum dinheiro em algum curso, vai ser baseado naquilo que você almeja para o futuro, né? Porque todo mundo aqui vai precisar trabalhar, todo mundo aqui vai precisar ter dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro, comprar comida, comprar roupa, que são as necessidades básicas. Então não vai ter jeito, todo mundo aqui vai ter que trabalhar, tá? Não existe profissão ficar sentado no sofá, não existe essa profissão que dá dinheiro. Então, todo mundo aqui vai ter que trabalhar. Então, saber o que você vai fazer vai te ajudar a, desde já, e quanto antes você começar a estudar, com quantos anos você tinha quando você começou a estudar essa área de tecnologia, TI? Quantos anos você tinha? 16. 16 anos, olha isso. Comecei a trabalhar com 16 já, né?
E mais estudar nessa área? Estudar, mas desde uns 13 anos. Desde uns 13 anos já começou a estudar, ler coisas sobre isso. Já. Ó que legal. Porque quanto antes a gente começa, antes a gente vai alcançar esse objetivo. Tem um ditado que diz que toda grande viagem começa com o primeiro passo. Então, assim, todos nós temos uma vida, como é que eu posso dizer, profissional, acadêmica para construir. Então, quanto antes a gente der o primeiro passo em rumo a essa viagem, quanto antes a gente vai chegar lá no nosso objetivo, entendeu? Mas por que eu dei toda essa introdução referente à profissão, tudo? Porque desde de algumas conversas que a gente tem tido, eu tenho falado para vocês que o propósito dos nossos diálogos que a gente tem aqui não é simplesmente espiritual. É para que traga um crescimento como um todo na vida de vocês. Na vida profissional, na vida acadêmica, enfim. E por que isso? Porque Deus ele também nos quer em todas as áreas da sociedade. Deus nos quer em todas as áreas da sociedade. E em todas as áreas da sociedade, nós seremos um cristão. Nós seremos pessoas que teremos princípios divinos, princípios de Jesus, e faremos a diferença onde quer que nós estejamos. Seja um designer de games, seja um astrônomo, seja o que for, seja uma educadora de crianças, a gente estará lá com os princípios cristãos e fazendo toda a diferença na sociedade. E sendo aquilo que Jesus diz que a gente deveria ser, que é ser luz. Ou seja, uma pessoa que, é muito diferente, ela é muito diferenciada. Por mais que, poxa, todos aqui são professores. Poxa, mas esse professor aqui, poxa, ele tem um carinho pelos alunos, sabe? Ele tem um carinho pelas crianças. Então, isso faz toda a diferença. E eu queria ler, não precisa abrir, eu queria ler uma historinha aqui pra vocês do profeta Naamã. Quem já ouviu falar no profeta Naamã? Profeta, não, na verdade ele não era um profeta. Ele era um chefe do exército da Síria. E quem lembra da história dele, lembra que ele é um cara que era top, ele era chefe do exército, só que ele tinha um problema que era... Qual que era o problema de Naamã? Lepra. Eu vou ler aqui 5 versículos, e aí eu queria fazer um comentário aqui rapidão, antes da gente entrar aqui. Que hora que é? 10 mil. Nossa. Antes da gente entrar aqui na lição, que vamos ter que correr já. Mas são 5 versículos, e diz assim, E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ou seja, ele era muito bom, mas ele tinha um problema. Aí continua falando assim, E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Olha que interessante. Ela era uma escrava. Aqui nem cita o nome dessa menina. Só diz, pegou e levaram uma menina presa. E o que essa menina fazia? Trabalhava para a esposa de Naamã. Olha que interessante, ela estava a serviço. O que a gente falou na semana passada? Serviço, né? Do serviço cristão. Só que isso aqui não era um serviço cristão, ela era uma empregada doméstica. Lavava chão, lavava roupa, era o trabalho dela, tá, gente? Só que olha que interessante. E disse esta a sua senhora. Esta quem? A menina que era escrava. Tomara que o meu senhor, que é Naamã, estivesse diante do profeta lá de Samaria. Este o restauraria da sua lepra. Aí na hora, então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina lá da terra de Israel, a escrava. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma... Tipo, ele falou o quê? Vai lá para Israel, que eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E o final todo mundo conhece. Ele foi lá, conversou com o profeta falou para ele se jogar no mar lá, no rio 7 vezes, ele foi e foi curado. Mas é interessante que nessa história todo mundo fala de Naamã, todo mundo fala do profeta, todo mundo fala que a gente tem que seguir a palavra e se joga lá no rio, e pá, todo mundo foca nisso. Só que o foco que eu queria trazer nessa manhã para vocês é a menina presa, a escrava. Ela estava aqui fazendo o quê? Provavelmente enquanto o seu senhor e a esposa estavam conversando lá, ela estava lá varrendo o chão, lavando louça, sei lá. E ela ouviu
o chefe dela, o Naamã, falar que estava com problema, que tinha lepra, tudo. Eu vim conversar. E olha que interessante, ela foi, naquele momento, gente, um instrumento nas mãos de Deus para que trouxesse restauração para a vida daquele homem. Vocês entendem a importância de nós estarmos em todos os lugares da sociedade? Sabe, eu mesmo, acho que eu até comentei já com vocês que eu tomo muito cuidado para não trazer nenhum peso sobre vocês referente aos ensinos cristãos, ao que a palavra de Deus nos diz. Por quê? Porque a palavra ela não foi feita para nos trazer peso. Pelo contrário, ela foi feita para nos dar liberdade, para nos trazer alegria, sabe? Nos trazer, tirar toda a tristeza. É para isso que a palavra de Deus serve. Então, eu já ouvi muitas pessoas, sabe, às vezes pregar, falar assim, se você não largar tudo que você tem e ir pregar o evangelho lá na África, sabe, você não é... Gente, desculpa, mas eu não concordo com esse tipo de pregação, eu não concordo com esse tipo de afirmação. Por quê? Porque sim, Deus chamou pessoas para o ministério evangelístico. Deus chamou pessoas para ir para a África pregar o evangelho, para ir para outros países pregar o evangelho. E isso é um chamado de muitas pessoas. A questão tem pessoas que Deus não chamou para isso. Deus chamou simplesmente para ter um compromisso com Ele aonde Ele estiver. Seja programando, por exemplo, eu não sei se você sabe, Ageu, eu não sei quem daqui sabe, mas o garoto que morreu lá no atentado de Suzano, que era da igreja adventista, ele estudava programação de jogos. O sonho dele era ser programador de jogos. Mas talvez ele, como um cristão, poxa, eu quero desenvolver um jogo que mostra para as pessoas que Deus é real, mostra para as pessoas... Porque todo jogo, ele traz pra gente uma mensagem, certo? Tem um jogo, todo jogo, às vezes, entre uma fase e outra, tem aquele videozinho lá, eles discutindo, não sei o quê, pra você saber o que você tem que fazer na próxima fase. Eu não sou muito chegado a jogo, nunca fui. Mas, por exemplo, meu cunhado joga pra caramba e às vezes eu vou lá na casa dele, ele tá lá jogando. É uns gráficos muito loucos, é muito da hora. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo jogo ele tem uma história, ele tem uma mensagem que ele quer te passar. Talvez o cara lá, o garoto lá, ele queria desenvolver um jogo que passasse a mensagem de Deus. Por que não? Então, todas as áreas da sociedade nós temos que estar. E nós somos importantes para fazer um bom trabalho naquilo que a gente vai executar. E eu acredito que de alguma forma nós podemos sim ajudar pessoas, levar pessoas ao conhecimento de Cristo através da profissão que você tiver, independente de qual ela seja. Então essa introdução agora em referente ao teste vocacional e essa historinha da menina que ninguém nem sabe o nome dela, é para mostrar que nós temos que estar sim em todos os lugares da sociedade e podemos fazer a diferença onde a gente estiver. Sendo delegada, sendo, o que mesmo? Médica, entendeu? A gente pode fazer a diferença. Bom, então vamos seguir aqui. E o tema de hoje é onde Deus me quer? Em qual lugar? O foco aqui é no serviço cristão, mas eu quero que vocês estejam sempre em mente, além daqui, outros lugares, tá? Então eu já vou pedir para... da Caíne em diante, o versículo que eu for falando, você já vai abrindo aí, tá? Abre aí João 12, 26. O Nelsinho abre em Colossenses 3, do 23. Colossenses 3. A Maria abre em 1 Pedro 4. Gustavo, Efésios 4. A Loane, Colossenses 3. A Aline, 1 Pedro 2. O Ageu, 2 Pedro 1. E o Pedro, Jeremias 1. Consegue pegar ali, Felipe? Você abre em Jeremias 1. A Tainá abre em Gálatas 1. E a Ana abre em João 4. 1 Pedro 4.
O seu? Seu é 2 Pedro 1. Ah, sou 1 Pedro. De vocês? E agora? É o de vocês? Não. Ah, então o seu é 1 Pedro 2 e o seu é 2 Pedro 1. E eu? É o seu ou é 2 Pedro 1? É que vocês estão com o mesmo celular, né? Então é. Primeira segunda Pedro, né? O seu é 1 Pedro 2 e o deles é 2 Pedro 1. Confundiu, né? Ai, como o papel ajuda, né? Mas, amém. Vamos lá. Na conversa anterior, ficou conhecido a doutrina da mordomia. Lembra que a gente falou que mordomo é aquele que cuida dos negócios do seu senhor, né? Ou do serviço cristão. Aprendemos o que é ser vocacionado, chamado por Deus e servir na seara, na obra, na igreja. Falar em vocação, ó, teste, o que a gente fez agora, quase agora? Um teste? Vocacional, ou seja, para aquilo que você é vocacionado, chamado, ou que você tem uma grande probabilidade de dar certo naquele negócio, né? Então, isso aí. Falar em vocação é complicado. E para alguns é um assunto angustiante. Traz angústia para os estudantes que cursam o ensino médio e ainda não definiu a sua carreira profissional. É complicado para aqueles que querem servir na igreja, mas não descobriram sua vocação, o seu dom. É complicado também para quem não se realiza profissionalmente porque está fora da sua vocação. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Ter pessoas que, assim, às vezes, assim, eu queria ser cozinheira, mas aí apareceu um trabalho de estoquista num supermercado. E aí lá apareceu uma vaga para supervisor de não sei do que. E aí a pessoa, às vezes, por falta de opção ou por ela não estar conseguindo fazer aquilo que ela gostaria de estar fazendo, ou às vezes, gente, até por falta de um direcionamento, sabe? Ou de um aconselhamento. Fala assim, você entrou agora nesse trabalho, mas assim, já pensa em fazer tal curso, porque já que é o que você gosta, aí você, daqui uns 2, 3 anos, você vai sair daí e vai começar a trabalhar na área que você quer. Tem muita gente que não tem essa visão. E aí o que acontece? Aí às vezes vai subindo, às vezes faz uma faculdade só para crescer dentro daquela empresa que ela tá, mas não é porque ela gosta, é porque ela queria crescer. Isso, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que é a minha esposa, que isso aconteceu. Uau! Que isso aconteceu com ela. Isso aconteceu com ela. Ela entrou numa empresa ela era, como é que chama? É call center. Mas fazia atendimento, resolvia o problema dos clientes lá, beleza. Só que era uma empresa de TI. Então o que ela começou a fazer? Começou a fazer TI, porque a única maneira de eu crescer aqui dentro vai ser TI. Fez TI. Gosta. Ela não gosta, Gustavo. Não gosta de programação, não gosta de linguagem não sei o quê, não gosta. Mas da parte da gestão, mas a parte de programação. Então, é difícil, cara. E é interessante, nem toda profissão que a gente vai estudar... Vai lá. Vai. Nem toda profissão que a gente vai estudar, a gente... como é que fala? Nem tudo aquilo que tem naquele segmento a gente gosta. Às vezes tem uma parte daquilo que a gente gosta, entendeu? Então o que acontece? Isso aqui é muito verdade, ó. É complicado também para quem não se realiza profissionalmente porque está fora da sua vocação. Ou seja, gosta de uma coisa, mas está inserido em uma coisa totalmente diferente. Em Provérbios está escrito o seguinte, ó. Alguém abriu Provérbios aí? Não, né? É o que eu não pedi. Porque está escrito aqui já, ó. Em Provérbios 16:4 diz o seguinte, ó. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins. Tudo que o Senhor faz, Ele faz para determinados fins. Deus fez você para um determinado propósito. E sua realização só será completa quando você cumprir este propósito. Quando estiver dentro do plano de Deus. Uma coisa é certa, você deve agir para glorificar a Deus e para edificar-se pessoalmente e aos outros. Agora sim, lê aí João, com base nisso aqui que foi falado, a gente vê aí, ó, João 12:26. Se alguém me quiser servir, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Colossenses 3:23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança,
é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Olha que interessante. Existem muitas... eu já ouvi comentários de pessoas que às vezes largavam algum ministério, algum trabalho, alguma coisa, porque, mas nunca ninguém falou que eu estava fazendo um bom trabalho, ou nunca... Sabe, tipo assim, a pessoa fazia aquilo esperando sei lá, um status, sabe, algum reconhecimento. E o que o Nelson acabou de ler é que quando nós formos fazer algo, a gente não tem que esperar nada de outras pessoas. Porque o que nós estamos fazendo é para o Senhor. Muitas vezes para benefício sim de outras pessoas. Gente, é claro, é legal você ser reconhecido. É legal quando alguém, sabe, fala, poxa, cara, ficou muito legal isso que você fez. Poxa, dá um ânimo, né? Dá um certo orgulho, assim, né? Mas esse não deve ser o propósito principal da gente tomar uma atitude de fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, o próprio Jesus tem um texto que ele fala assim, ó, não seja como os escribas e fariseus hipócritas, que oram nas praças para ser vistos. Sabe? O pessoal ia lá e orava, levantava as mãos e orava alto lá na praça, mas ele falava assim, ó, eles só fazem isso para serem vistos, para que as pessoas olhem para eles e achem que eles são pessoas espirituais, enfim. Então ele falou, não faça isso. Tem até uma outra passagem que Jesus fala assim, ó, o que a sua mão direita fizer, ou a esquerda, não lembro, vamos tomar como exemplo a esquerda, o que a sua mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Ou seja, se você fizer uma boa ação, não falando mal de algumas pessoas que fazem isso, tá, gente? Eu sei que tem pessoas, eu mesmo acompanho alguns caras e algumas pessoas no YouTube que fazem trabalhos evangelísticos, e eu acho muito legal, eles mostram o que eles estão fazendo, a forma como eles estão fazendo para ajudar outras igrejas, outras pessoas a copiarem aquilo que eles estão fazendo. Mas, poxa, tipo, tem pessoa que vai lá e dá um prato de comida e, sabe, tipo, já tira uma selfie e posta lá, ajudando as pessoas e já vai ver quantas curtidas que vai ter. Não é o nosso propósito, entendeu, gente? O propósito de ajudar as pessoas é para levar o reino de Deus, para levar Jesus, o amor de Jesus para as pessoas. Não para ser visto, não para ter o status, sabe? Se o propósito de alguém for fazer isso, que seja para glorificar Deus, para ensinar outras pessoas como fazer, sabe? Para glorificar, mas todo o propósito de tudo que a gente for fazer tem que ser glorificar Deus. Deus tem que ser glorificado. 1 Pedro 4:11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Não tem nem o que falar mais. É isso aí. Você crescerá no serviço cristão quando estiver servindo na área relacionada ao propósito de Deus. Efésios 4:11 e 12. E ele deu uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É isso aí. Então, tipo, existem pessoas que têm um dom, que têm um chamado, sabe? Você vê que aquela pessoa, poxa, essa pessoa aí se encaixa com isso, sabe? Por quê? Porque o temperamento dela levou ela a ser assim, a vivência dela levou ela a ser assim, muitas coisas levou ela a ser assim. E como nós cremos em um Deus soberano, a gente acredita que Deus fez essa pessoa dessa forma, sabe? Para como fala no texto aí, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Ou seja, para a minha edificação, para a sua edificação. E continua aqui, ó. E o que irá ajudá-lo a identificar é a sua paixão ministerial. Embora a palavra paixão seja usada na Bíblia no sentido negativo, né, tem uns textos que falam assim, ó, afasta-se das paixões da mocidade, ou seja, daqueles desejos da mocidade, tudo. Desejo pelo que é proibido, que é um exemplo disso. Colossenses, leia aí, Luane. Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Só 5. 1 Pedro 2:11.
indagando que tempo ou que ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 2 Pedro 1, 4. É. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis praticantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela Concupiscência. Amém. Terminou? Aqui está sendo usada de maneira positiva. Isto é, um sentimento, aqui no caso, no contexto, quando fala de paixão aqui, é no contexto dessa conversa que a gente está tendo aqui. Aqui está sendo usada de maneira positiva, isto é, um sentimento de emoção levado a um alto grau de intensidade. Entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Disposição favorável, isso que está escrito no dicionário. O livro Rede Ministerial, Guia do Participante, material em que essa lição foi baseada, define assim a paixão. A paixão é o desejo dado por Deus que nos impele a fazer diferença num determinado ministério. Vou ler de novo. A paixão é um desejo dado por Deus que nos impele a fazer a diferença num ministério. A paixão que lhe ajuda a saber onde servir. E ela te dará a direção. Ela lhe dá a motivação e a energia para servir numa determinada área de ministério. Esse tempo atrás eu estava conversando com a Carla referente a essa questão de descobrir algo que gosta de fazer, sabe? Porque ela tá, como eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui para vocês, que ela pretende, num futuro não tão distante, começar a trabalhar com alguma outra coisa, sair de lá de onde ela está trabalhando muito longe e tudo. E aí eu falei, amor, pensa numa coisa, pense em algo que te faria levantar domingo de manhã, 6 horas, mesmo você cansada, mas que você levantaria para trabalhar com aquilo. Por que eu citei esse exemplo? Porque eu faço isso todo final de semana. Eu faço isso todo final de semana, às vezes mesmo cansado, eu coloco o celular para despertar 6 horas da manhã. Porque eu quero levantar e trabalhar no meu projeto, no meu ministério, em algo que eu amo de fazer. Então, como eu trabalho fora e eu não tenho tanto tempo disponível assim durante a semana, e nem energia, às vezes até tem gente assim, mas e à noite? O que você faz das 6 às 10? Cara, eu limpo a casa, eu lavo louça, eu vou no mercado, eu limpo a areia do gato. Nem sempre a gente tem energia depois de um dia de trabalho, sabe? Às vezes depois de você ir lá trabalhar, ralar, andar pra caramba na empresa, nem sempre você chega em casa e tá disposto a ler, sabe? Infelizmente. Então, eu faço isso quando? No final de semana. Depois de dormir, eu acordo sábado bem cedinho, acordo domingo bem cedinho, para me dedicar àquilo que eu amo fazer. Então, o que eu falo para vocês, foi o comentário que ele fez aqui, ó, lhe dará motivação e energia. Vocês terão a resposta do que vocês querem fazer quando vocês se pegarem o tempo todo pensando naquilo. O tempo todo. Por exemplo, Gustavo, você que fala que tem vontade de ter uma empresa, de ser um empresário. Eu aposto que você passa tudo que você olha, lê, pensa, você está focado nisso, né? Você está voltado para isso. Por quê? Porque é uma paixão, é um desejo, é um anseio, sabe? E no ministério cristão, no serviço cristão não é diferente. Talvez vocês não sintam essa motivação agora, ou esse desejo agora, gente. Mas muito provavelmente, quando vocês começarem a, conhecer mais Deus, se envolver mais na obra, mais no ministério, talvez vai ter alguma área que você, vai estar sempre pensando nela. Esse aí pode ser um sinal de que é nesse ministério que Deus te quer, É aí que Deus quer que você aprenda mais, que você se dedique mais, para que de alguma forma, como o Nelsinho leu, você venha
ser uma ferramenta para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para aperfeiçoar a igreja. Não é muito bom assim quando, sei lá, a gente vai numa igreja uma vez e, sei lá, a gente escuta aquele louvor, sabe? Aquela voz, sai tudo perfeitinho, tudo afinadinho, tudo, sabe? Tudo perfeito, sem uma microfonia, e você sente a presença de Deus, e Deus fala com você, Deus é tocado com você, Deus toca em você. Gente, precisou de muita dedicação dos músicos ali, sabe? Pra quem não sabe, o pessoal que é do Ministério de Louvor chega aqui 1 hora, 2 horas, às vezes antes 2 horas, né? Você chega umas 4 horas aqui, né? Umas 2 horas antes do culto, sabe? Pra se dedicar, pra... Hã? Sábado. De sábado vocês ensaiam também, né? Então, sábado à noite? Das 7 às 9. Das 7 às 9 da noite, pega o sabadão, vem pra cá, fica se dedicando. Gente, isso aí é um serviço, é um trabalho, é um ministério. Mas pra quê? Pra aperfeiçoação... acho que tá certo, né? Aperfeiçoar tá estranho, né? Pra aperfeiçoar... Obrigado. Pro aperfeiçoamento nosso. Sabe? Pra que quando a Ana chegar, quando eu chegar, quando a Paloma chegar no culto domingo, poxa, a gente possa ter um momento de adoração gostoso, sabe? Pra que o pessoal esteja entrosado. Às vezes acontece um erro, outro acontece. Mas sabe, imagina se não tivesse os ensaios. Como seria? Então, tudo que... aquilo que, sabe, começar a queimar no coração de vocês, assim, tipo, poxa, eu queria... Um exemplo, tá? Acho que eu conversei isso na semana passada com vocês. Às vezes vocês olham uma área na igreja que vocês gostam pra caramba, mas vocês falam, poxa, essa área é deficiente. Pô, poderia ser dessa forma. Eu não gosto que faça isso desse jeito. Eu não gosto que o teatro seja desse jeito. Pô, eu não gosto que o Rogério ministra eu não gosto que o Rogério filma. Não gosto que o Rogério faz isso, faz aquilo, sei lá. Talvez isso seja uma pontinha de Deus já mostrando pra você algo que você deve investir. Lembra que eu comentei com vocês? Se vocês veem um problema, muito provavelmente vocês são a solução desse problema. Sabe? Então, eu gostaria que vocês pensassem mais nisso. Vamos continuar aqui. Deus trouxe a existência, trouxe a gente à existência para servi-lo. De tal forma que o nome dele seja glorificado e a igreja de Cristo também. A igreja de Cristo na terra seja edificada. É ele quem coloca no seu coração a paixão por determinado ministério, por um determinado serviço na igreja. Ele é o autor dessa paixão. Quando você... eu acho que não está aqui, mas eu acho que eu já citei ele aqui algumas vezes. Tem um texto de Filipenses que fala assim, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é ele que coloca em vós, ou seja, em vocês, em nós, em cada um de nós, tanto o querer como o realizar. Então, muitas vezes, a gente às vezes até sente vontade de fazer algo, ou vê a necessidade na igreja de que algo seja feito, mas a gente não se considera capaz de fazer aquilo. Gente, eu mesmo já passei, vou confessar, e às vezes passo por esse dilema. Às vezes não me acho capaz, não me acho a melhor pessoa para estar aqui ministrando para vocês. Às vezes não me acho a pessoa certa para dirigir o culto quando o pastor quer que eu dirija o culto. Isso passa muitas vezes. Não me acho capaz, não me acho a pessoa certa, não me acho. Só que é bom. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho que me sentir capaz mesmo. Eu tenho que me sentir capacitado por Deus. Porque, na verdade, tudo... Tem até... Acho que Jeremias, no início da caminhada dele, quando Deus chamou ele para o ministério de profeta, Jeremias falou, Senhor, eu sou só uma criança, eu não sei nem falar e não sei o que. Ele falou, Jeremias, só abre a boca. O resto, deixa comigo. Abre a boca. Ou seja, o que ele falou? Jeremias, ande em cima dessa palavra. E o resto, deixa comigo. Você não precisa se sentir capaz, você não precisa se achar o tal, você não precisa fazer a teologia, não. Abra a boca e o resto deixa comigo. Então isso é interessante, gente. A gente... por que comecei a falar tudo isso? Ele é o autor dessa paixão. Foi por isso que eu comecei a falar tudo isso. Então, gente, se vocês têm visto algo na igreja
Vou até trazer mais para... vou afunilar mais isso aqui. Se vocês têm visto algo no Ministério de Jovens, sabe? Que é o ministério ao qual vocês participam, que vocês estão inseridos. Existe algo aqui que desagrada vocês? Não respondam agora, tá? Senão eu vou chorar aqui. Não. Mas se existe algo que desagrada vocês, algo que vocês acham que está faltando, existe algo que está faltando? Poxa, ministério muito parado, ministério é isso, pô, o cara marca o negócio lá e desmarca depois. Esse tipo de coisa, sabe? Talvez vocês possam ser a solução para esse problema. Até porque, eu acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes, o ministério, e no final do ano a gente teve uma reunião falando sobre que a ideia desse ano seria de crescimento, tanto pessoal como crescimento do ministério. Nós estamos no 4º mês falando sobre crescimento, algumas coisas estão acontecendo, algumas atividades eu estou tentando fazer aí de tudo aquilo que a gente conversou no final do ano passado. Mas eu comentei, gente, o ministério ele não é feito de uma pessoa só, sabe? Esquece. Isso aqui nunca vai crescer se tudo tiver sobre os meus ombros. Então, se existe algo, por exemplo, no ministério que vocês acham que está faltando, ou se vocês acham que não tá legal, e vocês estão enxergando isso, sabe? Tipo assim, toda vez que você se pega pensando nisso, poxa, poderia ter isso, ou poderia não ter isso, ou essa EBD poderia ser de outra forma. Pô, Rogério, poderia ser assim, poderia ser assado. Gente, muito provavelmente vocês são a solução desse problema. Entendeu? Então, pensem nisso. Provavelmente Deus que está colocando isso no coração de vocês. Quando você recebe a salvação em Cristo e se junta em santificação à família de Deus, que é a igreja, acontece a sua separação para o serviço ministerial. Jeremias aqui. Jeremias foi vocacionado por Deus quando ainda estava no ventre da sua mãe. Quem abriu Jeremias aí? Você, né? 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. A criancinha que falou que não sabia falar, esse aí. Que escreveu um livro aí de 50 e poucos capítulos. Paulo reconhece ter sido chamado pelo serviço ministerial antes de nascer. Quem abriu Gálatas? Você? 1:15. Mas quando prove a Deus que desde o ventre da minha mãe separou e me chamou pela sua graça. Vocês ouviram? Mas que Deus me separou desde antes do ventre da minha mãe? Desde o ventre da minha mãe e me chamou. Desde o ventre ou desde antes do ventre? Desde o ventre, né? Desde o ventre da minha Desde o mãe ventre. me separou e me chamou pela sua graça. Pela sua graça, somente por ela. Não porque eu merecia, olha que legal. Deus me chamou pela sua graça, não é porque eu merecia, mas Ele me chamou pela sua graça. Desde o ventre da minha mãe. Para que você saiba em que área Deus o quer servindo, essa paixão lhe é dada. Ela é quem vai fazê-lo descobrir e identificar onde servir ao Senhor. Esse onde pode se referir a um espaço geográfico, ou seja, eu vou servir o Senhor aqui em Santo André, lá na Bahia, no Paraguai, lembra que eu comentei? Algumas pessoas realmente são chamadas para um espaço geográfico específico. Ou em um próprio ministério na sua igreja. O fato de cada um de nós se importar profundamente com algumas coisas, mais do que com outras, é devido à influência de Deus. Eu acabei de comentar isso. Às vezes a gente olha muito para uma coisa, isso é devido a uma influência de Deus. Deus está te influenciando a olhar para isso para que você seja uma resposta para isso aí. Se todos nós tivéssemos uma paixão para os mesmos assuntos ou pessoas, muitas necessidades ficariam descuidadas. E é verdade. Acho que foi você que deu, né? Uns para apóstolo, outros para profeta. Foi você que leu esse texto. Por que tem uns são designados para umas coisas e outros são designados para outras coisas? Porque uma igreja, uma organização, não vou falar só de uma igreja, tá, gente? Bom, todo mundo, quem trabalha aqui? Levanta a mão. Beleza. Onde você trabalha? Na lojinha do seu pai. Trabalha mesmo. Todo lugar existe uma organização. Existe um gerente, existe um supervisor, existe o mecânico da máquina. Não é verdade? Existe o cara que vai lá e faz a inspeção do molde, existe o cara... Por quê? Porque toda organização precisa de pessoas que sejam focadas em determinadas áreas.
E toda organização é feita de várias áreas. Assim, e como a igreja é uma organização, ou seja, uma igreja é feita por pessoas, então precisa sim de pessoas focadas em determinadas áreas. Aí a pergunta que ele faz aqui é a seguinte: imagina se todas as pessoas se preocupassem com as mesmas coisas. Ou seja, com a mesma coisa, na verdade. Então, se todo mundo se preocupasse somente em cuidar da portaria da igreja, pô, não ia ter quem pregasse, não ia ter quem tocasse, não ia ter quem limpasse a igreja. Vocês entendem? Então, é necessário que cada pessoa se especialize realmente em determinada área. Ele continua aqui. Mas Deus deu a cada um de nós uma paixão como parte do seu plano e propósito de vida. Veja a paixão ministerial de Jesus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando fala de comida aqui, gente, fala de princípio básico, né? Ele fala assim, ó, o princípio básico que move a minha vida, que me sustenta, que me dá energia, que é o que a comida faz com o nosso corpo, é fazer a vontade de Deus. E sabe o que é interessante? Quando muitos de nós, quando entendemos os propósitos de Deus nessa terra, nós começamos a nos sentir assim. Quando eu falo se sentir assim, que sentido? Vou tentar exemplificar. Às vezes, quando você não está envolvido em tal ministério, ou não está exercendo aquele ministério que você tanto gostaria de estar exercendo, parece que falta algo, sabe? Você fica com fome de fazer aquilo. E é o que Jesus falou. Uma comida eu tenho para comer, e essa comida é a fazer a vontade do meu Pai. Olha aí o desejo que ele tinha de fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que Deus tinha designado ele para fazer. Aí ele continua aqui, ó. Conheça também a paixão ministerial do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, ó: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Aí continua aqui, ó. Você já leu? Não, você leu o meu versículo. Ah, desculpa. Já tá aí, já. É que tava aqui, né? Desculpa. Então você vai ler, deixa eu ver. Já li. Acabou já, ó. Deu certinho. Tá acabando já. Aí, Hã? Dá, já tá acabando. Só falta mais um aqui, a gente já vai orar. Ó, como descobrir sua paixão ministerial? É uma pergunta. Aí ele fala aqui, ó: a descoberta de sua paixão e o serviço do ministério certo, o levarão a se sentir realizado e a ser mais frutífero no desempenho da tarefa a que se propuser. Isto o levará a atingir o objetivo do serviço cristão, a glorificação de Deus e a edificação pessoal e do próximo. Uns têm grande facilidade em descobrir a sua paixão. Tem pessoas que, já sabem o que quer fazer. Pois ela se manifesta muito cedo e claramente. Samuel foi chamado muito cedo. Moisés e Paulo demoraram um pouco para descobri-lo. Para outros, essa manifestação é mais tardia e não é fácil identificá-la. Há aqueles que chegam a passar por uma crise porque não conseguem descobrir o alvo de sua paixão. Tipo assim, essa crise eu tô falando dentro da igreja, tá, gente? Dentro do ministério. Tipo assim, eu não me enxergo fazendo nada. Eu me enxergo vindo na igreja, sentando no banco, ouvindo a ministração e indo embora. É assim que eu me enxergo. Gente, amém. Se você se enxerga assim hoje, não se puna porque você não sabe ainda o que fazer, sabe? Até porque você está vivo. Até porque tem muitos anos ainda pela frente, se Jesus não voltar hoje à tarde, tem muitos anos ainda para a gente viver pela frente. E talvez nesses muitos anos, na igreja, chegue algum momento que alguma ministração, algum louvor, vai chegar algum momento que Deus vai colocar essa paixão dentro de você. Talvez você não tenha ela nesse momento. Mas por que eu fico alfinetando vocês em relação assim, se tem alguma coisa que vocês estão vendo, que vocês não estão gostando, talvez vocês sejam a chave para isso. Por quê? Rapidamente pra gente fechar aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja, não existia ministério de jovens e adolescentes. E eu era um adolescente. E eu falava, poxa, já fui numa igreja lá que tinha e aqui não tem, e não sei o que, e blá blá blá. E isso sempre me incomodava, porque eu falava assim, poxa, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, e pá.
E foi aí que eu comecei. Aí fiz um curso de Ministério com Adolescentes lá em São Paulo. Aí fiz um outro aqui em Santo André. E, gente, tô há 5, 6 anos aí, labutando, sabe? Pra gente conseguir construir um Ministério de Adolescentes. E nesses 5, 6, 7 anos, muita coisa eu aprendi. Tivemos muitos altos e baixos, momentos que eu quis chutar o balde e não queria mais nada, não quero mais isso. Mas ainda assim entendia e entendo a importância desse momento que nós estamos tendo aqui. Entendo a importância, por exemplo, do que nós teríamos hoje lá no parque, sabe? Não é simplesmente um sair para dar um rolê, não. Existe como eu já comentei aqui, existe um propósito para tudo que nós fazemos. Para tudo que nós fazemos na igreja, tem que ser algo intencional, sabe? Às vezes a intenção é o quê? A gente estar mais junto, se conhecer melhor, sabe? Entender melhor um ao outro. Então, para fechar, foi Deus que colocou esse desejo no meu coração, sabe? E esse é um desejo que queima no meu coração. É uma paixão que eu tenho assim, sabe? Que eu já deixei muito claro aqui para vocês. O dia que eu almejo o dia que Deus me permitir viver só isso aqui, sabe? Acordar de manhã e pegar o carro, destino, igreja. Vim aqui pra igreja, trabalhar aqui, sabe? Trabalhar no ministério, de forma integral. Esse é o meu desejo, sempre foi. Mas enquanto Deus não me proporciona isso, eu estou me dedicando de corpo e alma onde Deus me colocou, entende? Então, assim, se algum de vocês tem esse desejo, espero que tenha um dia, de ser um líder de jovens, adolescentes, de criança, enquanto Deus não te proporciona isso, se prepara para isso e seja muito fiel, seja muito dedicado onde vocês estão, sabe? Por mais que às vezes não é o lugar que nós gostaríamos de estar, né? Às vezes tem pessoas lá que não nos agradam, que nos entristece, que nos chateia, que nos deixa com raiva. Mas se nós estamos lá hoje, é porque Deus quer a gente lá hoje. E se um dia Ele quiser vocês aqui, Ele vai tirar vocês de lá e vai trazer vocês para cá. Tá? Então é isso. Essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, referente a onde Deus me quer. Que talvez essa pergunta a resposta dessa pergunta ainda não esteja aí acessível para vocês agora, mas eu acho que é algo que eu gostaria que vocês refletissem, sabe? Porque quando vocês descobrirem, tudo vai ficar mais fácil. Tudo na vida de vocês vai girar em torno disso, sabe? E é muito legal. Porque acho que eu já falei essa frase aqui uma vez, quando a gente não sabe para onde a gente quer, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então assim, aí vocês vão ficar fazendo qualquer coisa, testando tudo, pegando tudo. Agora, quando você sabe para onde você quer ir, existem oportunidades que chegam para você, existem coisas que chegam para você que você fala, não quero. Por quê? Porque eu sei para onde eu tô indo. E esse caminho aí não vai me levar para lá. Esse caminho vai me distanciar do meu propósito. Então, saber onde Deus te quer, saber onde você quer estar, onde você quer estar servindo Deus, é algo fundamental na vida de vocês, gente. Sério, fundamental. E a minha oração agora, é o que eu vou fazer agora, para que Deus, Espírito Santo, venha começar a trabalhar isso no coração de vocês, sabe? Começar a trazer isso para que vocês descubram isso. Porque o dia que vocês descobrirem, tudo muda, gente, de verdade. Por mais que muitos altos e baixos aconteçam, vocês estão sempre motivados a cumprir esse propósito, sabe? E é isso, minha oração agora, eu vou orar por isso, para que Deus mostre isso para vocês. Amém? Pergunta de sempre e muito importante. Alguém tem algum pedido específico para fazer? Uma pergunta. Tem notícias do Rafa? Ele já foi preso. Já. Foi preso? Mas pelo menos apareceu, né? Pelo menos vocês sabem que ele tá vivo e... Ele tá onde? Não sabe? Vocês não sabem? Não. Tá. Eu tenho um pedido de oração pela chefe lá do serviço, que ela voltou de viagem da sua Jesus. Tá difícil o relacionamento lá, né? Tá. Como é o nome dela? Érica. Vamos orar pela Érica. Mais alguém? Alguém mais? Não? Vou orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, por este momento que nós passamos aqui, momento de reflexão. Te agradeço, Jesus, pelo Senhor ter mostrado alguns aqui no teste vocacional, algumas profissões que eles podem se encaixar, Deus, e que talvez essas profissões sejam onde o Senhor quer eles na sociedade, Jesus, para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz.
e para levar também, Jesus, o teu amor e a tua palavra para esses lugares, Senhor. Que o Senhor possa direcioná-los, Jesus, à profissão que eles vão seguir, Deus. E que o Senhor ajude eles, Jesus, dê a direção certa, Senhor, para que eles possam alcançar essas realizações, Jesus. Que o Senhor venha também, Deus, colocar essa paixão no coração deles, Jesus, por algo, por algum serviço na sua igreja, na sua casa e aqui, Senhor, no Ministério de Jovens e Adolescentes, Senhor. Levante, Jesus, pessoas aqui, Jesus, para colaborar, Jesus, para que possa ser um instrumento nas suas mãos, Jesus, de forma que esse ministério cresça para a glória e para a honra do seu nome, Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa fazer isso então, Pai, que o Senhor coloque essa paixão no coração deles e que o Senhor tire a frustração daqueles que ainda não descobriram, Deus, que eles não se sintam pressionados, que eles sintam paz no coração, de saber que um dia esse desejo, este propósito vai chegar no coração deles, Senhor. Ó Pai, eu quero, Deus, neste momento, orar, Jesus, pelo Rafael, Jesus, que nós ficamos sabendo aqui que está preso novamente, Jesus. Ó Pai, que o tempo que o Senhor estiver lá, Jesus, que o Senhor utilize os capelões que vão lá, as pessoas que vão pregar lá nas cadeias, porque eu sei que o Senhor chamou pessoas para esse serviço, o Senhor chamou pessoas para esse ministério, para pregar no meio das trevas, Jesus. E lá, Senhor, é um lugar onde tem muita trevas. Que o Senhor possa, Senhor, de alguma forma, Deus, alcançar o coração dele naquele lugar, Jesus. Pai, porque ele sabe que o lugar certo dele estar, Jesus, é aqui na tua casa, na igreja. Mas ele não tem tido força, Jesus, para permanecer, Senhor. Então, Pai, que o Senhor continue ajudando ele, Jesus, e que ele possa não desistir da vida dele, Jesus, não desistir da vida dele, da família dele, porque todos eles amam muito o Rafa, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa também, Deus, abençoar a vida da Érica, Jesus, que é a chefe da Loane. Que o Senhor abençoe a vida dela, Jesus. Só o Senhor sabe o que ela passa dentro da casa dela. Que o Senhor possa, Jesus, ajudar, Jesus, com que os ânimos dela sejam acalmados, que ela possa... que o Senhor ajude ela a administrar o negócio dela, Jesus. E que todo o peso, toda a preocupação venha sair do coração dela, Pai. Que a Loane, Deus, de alguma forma, Jesus, eu não sei como, mas de alguma forma a Loane possa ser luz naquele lugar, Senhor. Que ela possa ser uma referência, que para quando a Érica olhar para ela, Jesus, venha ver alguém diferente, ver alguém que tem algo, alguém que não é perfeita, mas que tem aquele que é perfeito dentro dela, Jesus, que é o Senhor, Pai. Que o Senhor possa ajudá-la, que o Senhor dê paciência também para a Loane, para suportar as afrontas, as dificuldades lá. E que seu nome seja glorificado. Que no tempo que ela estiver lá, Jesus, que ela possa ser um instrumento nas suas mãos naquele lugar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar esta tarde. Cada um irá para as suas casas, passará um tempo com a sua família. Então que o Senhor venha nos abençoar, Jesus, nos ajudar, Jesus, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Prepara o nosso coração para o culto desta noite. E que o Senhor possa falar conosco, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Amém. Quem for do teatro, vai subir. Quer dar um like? Pede o like, vai. Vem cá. Vai pedir o like? Aqui, ó. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí pra receber todas as notificações. E tchau. Roda a vinheta. Vai ser youtuber esse aí. Aí no final tem que falar, valeu!